Um fantasma participou de um julgamento e conseguiu condenar o réu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se vocês gostam de conteúdo, casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Bora para essa história super misteriosa, né? E real. Elva Zona Wester nasceu em Greenbrier County, oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, por volta de 1873. Não se sabe quase nada dos seus primeiros anos de vida, exceto que foi criada perto de Richlands e que teve uma criança ainda solteira, em 1895. Aparentemente, algumas pessoas falavam mal dela por isso, mas por causa de sua mãe, Mary Jane Wester, que era muito respeitada na região, eles abafaram um pouco tudo isso. Era uma época antiga, com costumes diferentes de hoje em dia, e todos se conheciam por ali. Em outubro de 1896, Elva então conheceu um viajante chamado Erasmus Stribling Trout Schuin, também conhecido Edward, que tinha se mudado para Greenbrier em busca de uma nova vida e para trabalhar como ferreiro. Edward arranjou um emprego na loja de James Cruikshanks e Elva conheceu pouco depois de ele ter chegado. Os dois apaixonaram-se e casaram pouco depois, apesar de a mãe de Elva, Mary Jane, ter se mostrado contra o casamento. Ela nunca tinha gostado de Edward. Assim que a mãe de Elva o conheceu, ela achou ele muito cheio da lábia. Ela falou para a filha que ele não seria um bom marido, que aparentemente parecia que ele não iria levar a sério o casamento, por ser esse tipo conversador demais, e quando perguntavam sobre o passado dele, de onde ele veio, essas coisas, ele sempre desconversava. Simplesmente ela não gostou e tentou alertar a filha. Porém, a filha, a Elva, não gostou nada disso e parece que então eles fugiram e foram casar em outro lugar, por ali por perto mesmo, mas já se adiantou saindo de casa. Ninguém foi no casamento, então ele alugou uma casa para os dois, perto de onde ele trabalhava, e começaram a vida juntos. Aparentemente o casal viveu bem por um tempo, mas alguns relatos de vizinhos contam que não demorou muito e ele era ruim para ela. Tudo ele achava um motivo para criticá-la. E no dia 23 de janeiro de 1897, Edward pediu a um rapaz ali conhecido da cidade que fosse lá na sua casa ver se sua esposa estava bem, porque quando ele saiu para trabalhar, ela não estava bem. Estava com mal-estar e não conseguia levantar da cama direito. Mas ele precisava ir trabalhar. Só que continuou preocupado e pediu para o menino ir lá dar uma olhada. Quando o menino chegou lá, chamou ela, bateu na porta e nada dela responder. Quando ele entrou, descobriu o corpo de Elva. O rapaz encontrou Elva deitada ao lado da cama, esticada com os pés juntos e uma mão sobre o estômago. O rapaz fugiu da casa e foi contar o que tinha visto à mãe, que chamou o médico e juiz de instrução local, George W. Knapp. Knapp só chegou ao local 1 hora depois, quando o marido já tinha colocado o corpo da esposa na cama, lavado e vestido com outra roupa. Algo pouco comum, visto que a tarefa de lavar e vestir o cadáver era desempenhada por mulheres da comunidade naquela época. Apesar de tudo, Edward tinha vestido a esposa com um vestido de gola alta e colocado um véu sobre o rosto. Edward permaneceu junto ao corpo enquanto o Dr. Knapp o examinava, embalando a cabeça da esposa e chorando. Knapp, reparando no desgosto do marido, fez apenas um breve exame ao corpo, reparando em algumas marcas no pescoço. Quando tentou analisar estas marcas com mais cuidado, Edward reagiu de forma tão violenta que Knapp terminou o exame e saiu de lá apressadamente. Inicialmente, a causa da morte da Elva foi desmaio fatal, sendo depois mudada para parto. Elva tinha procurado a ajuda de Knapp para tratar de problemas femininos
2 semanas antes de sua morte, mas não se sabe se estava grávida ou não. Os pais de Elva foram logo informados da sua morte e logo sua mãe teria afirmado que o demônio a matou, quando ouviu a notícia. Elva foi enterrada em 24 de janeiro de 1897. Apesar de Edward ter inicialmente mostrado uma grande devoção ao corpo, mantendo-se constantemente ao lado do caixão aberto enquanto este era levado, o seu comportamento começou a levantar algumas suspeitas. Pouco tempo depois, durante o velório, a sua aflição mudava constantemente, passando de uma tristeza profunda para, de repente, uma energia incrível. Não deixou que ninguém se aproximasse do caixão, principalmente quando embalava a cabeça da Elva. Ele usava uma almofada de um lado e um rolo de tecido do outro. Quando lhe perguntaram o porquê de ter colocado estes objetos no caixão, respondeu que ajudariam a sua esposa a descansar mais facilmente. Edward também atou um grande lenço ao pescoço de Elva, dizendo entre lágrimas que era o que Elva gostava mais. Mesmo apesar de todas estas precauções, os presentes repararam que o pescoço estava pouco firme quando o cadáver estava a ser transportado para o cemitério. A mãe de Elva, Mary Jane, estava convencida de que tinha sido seu genro culpado pela morte da filha. Depois do velório, Mary Jane retirou o lençol que cobria a filha do caixão e tentou entregá-lo ao marido, mas ele recusou. Reparando que este lençol tinha um cheiro estranho, Mary Jane foi lavá-lo. A água da bacia ficou vermelha quando ela o colocou lá. O lençol ficou cor-de-rosa e a água limpa. A marca não saía e Mary Jane interpretou isso como um sinal de que a sua filha tinha sido assassinada. Ela então começou a rezar e todas as noites durante 4 semanas continuou a rezar, pedindo que a sua filha regressasse para explicar o que tinha acontecido. Então, em um dia, Elva apareceu à mãe num sonho, 4 semanas depois do funeral, dizendo que Edward era um homem cruel que abusava dela e que a tinha atacado durante um acesso de raiva, quando pensou que ela não tinha feito carne para o jantar, partindo-lhe o pescoço. Para provar o que dizia, o fantasma da Elva revirou a cabeça completamente até estar virada ao contrário. O fantasma teria aparecido primeiro na forma de uma luz brilhante, tomando forma gradualmente e descendo a temperatura do quarto. Elva teria visitado sua mãe durante 4 noites seguidas. Mary Jane contou a história que tinha ouvido do fantasma ao procurador local John Alfred Preston e passou várias horas dentro do seu escritório tentando convencê-lo a reabrir o processo sobre a morte da sua filha. Não se sabe se Preston teria acreditado na história do fantasma, mas teve dúvidas suficientes para mandar os seus delegados à casa de várias pessoas envolvidas, no caso, para voltar a ouvir os seus depoimentos, incluindo o Dr. Knapp. É provável que Preston tenha agido devido às pressões por parte de cidadãos da cidade que tinham começado a achar que Elva tinha sim sido mesmo assassinada. Foi o próprio Preston que foi interrogar o Dr. Knapp, que confessou não ter feito um exame completo ao corpo, o suficiente para justificar uma exumação e autópsia ao corpo. Um júri de averiguação foi formado pouco depois. O corpo de Elva foi examinado em 22 de fevereiro de 1897 na escola local que tinha apenas uma sala. Edward não gostou nada desta reviravolta no caso, mas a lei obrigou-o a estar presente durante a autópsia. Ele disse que sabia que seria preso, mas que ninguém iria conseguir provar a sua culpa. A autópsia demorou 3 horas e descobriu-se que o pescoço de Elva estava, de fato, partido.
Segundo o relatório publicado em 9 de março de 1897, descobriu-se que o pescoço estava partido e a traqueia esmagada. Havia marcas no pescoço que indicavam que a vítima tinha sido asfixiada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Os ligamentos estavam rasgados, a traqueia tinha sido esmagada na parte da frente do pescoço. Devido à força das provas e ao comportamento que demonstrou durante os inquéritos, Edward foi preso, acusado de ter assassinado a sua esposa. Edward ficou em prisão preventiva enquanto preparavam o julgamento. Neste período começaram a surgir novas informações sobre o seu passado. Tinha sido casado 2 vezes, na primeira tinha se divorciado e a sua esposa acusava-o de grande crueldade, enquanto a sua segunda esposa tinha morrido sob circunstâncias suspeitas e misteriosas, menos de 1 ano depois de terem se casado. Elva era sua terceira esposa e o Edward tinha dito uma vez o seu desejo de um dia casar com 7 mulheres. Enquanto estava preso, falou abertamente deste desejo e disse aos jornalistas que tinha certeza que seria libertado, porque não havia provas suficientes para o incriminar. O julgamento começou a 22 de junho de 1897 e Mary Jane era testemunha-chave de Preston, mas quando a questionou, referiu apenas os fatos conhecidos, sem mencionar as visitas que teria recebido do fantasma da sua filha. Talvez para fazer com que o testemunho de Mary Jane não fosse questionado. O advogado de Edward não pensou 2 vezes e perguntou exaustivamente sobre o fantasma. Esta tática acabou por virar-se contra ele mesmo, contra o próprio advogado. Quando Mary Jane não mostrou qualquer insegurança ao contar a história, mesmo sobre grande pressão, como tinha sido a defesa a introduzir o assunto do fantasma, o juiz teve dificuldade em convencer o júri a ignorar a história, e muitas pessoas da comunidade pareciam acreditar nela. Como consequência, Edward foi considerado culpado do assassinato em 11 de julho e condenado à prisão perpétua. Formou-se uma multidão que tinha a intenção de o tirar à força dos seus guardas, mas foi dispersa pelo xerife antes de ter causado qualquer dano. Mais tarde, 4 dos organizadores desta multidão seriam julgados. Edward foi levado para a prisão estadual de West Virginia, em Moundsville, onde ficou por 3 anos. Morreu em 13 de março de 1900. Vítima de uma epidemia desconhecida, e foi enterrado num campo sem nome no cemitério local. Mary Jane nunca mais voltou a repetir a história do fantasma da sua filha e morreu em setembro de 1916. O fantasma de Elva também nunca voltou a ser visto. Essa história é real, se tornou uma lenda nos Estados Unidos, mas é real. Muitos acreditam na mãe porque ela nunca foi na casa da filha e soube de várias coisas que ela nunca tinha visto. E também, se não fosse a história dela do fantasma da filha, eles não teriam examinado de verdade dessa vez o corpo e encontrado todas aquelas evidências. Então é surreal, né, gente? Me contem o que vocês acham dessa história. Vocês acreditam que o fantasma de Elva realmente apareceu? Me contem aqui nos comentários. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.